Bacana. Pergunta para Poliana. Poliana, como você descreve a experiência de participar da feira presencialmente lá no salão? Bom, eu sou mais novata, né? Não frequento a feira há tantos anos. Tem 3 anos que eu vou consecutivamente. E, assim, para mim é muito importante, né? E a movimentação, assim, eu vejo arquitetas que eu conheço do Brasil inteiro, a gente se encontra lá, é muito bacana essa troca, pessoas que a gente admira. E, assim, a questão dos materiais, eu acho muito interessante, porque eu vejo que as fábricas estão refinando, né? E indo muito na linha do natural. A gente não vai falar disso, mas tem um pouco da neuroarquitetura envolvida, questão do bem-estar, né? Então, assim, eu vejo que as coleções que eles estão trazendo está cada vez mais refinado, né? Por exemplo, porcelanatos que antes os veios eram mais artificiais, agora estão ficando cada vez mais sutis, mais parecidos com as pedras naturais. E as aplicações também, a gente conseguir ver isso na feira, sabe? As Em ambiente, intenções né? da marca, isso. Conseguir ver como que eles, né, querem apresentar a coleção deles. Então, assim, esses ambientes, igual você falou, que eles fazem, né, que eles montam, às vezes, ali um banheiro, um Uma gourmet, forma né? diferente de Isso, aplicar um porcelanato, né? isso. Um revestimento. A gente consegue ter noção, além dos materiais, dessa composição, né? Que hoje em dia a gente tem visto muito, que eles estão investindo em texturas diferentes. Então, assim, eu acho muito rico, gosto muito e vou continuar indo. Eu acho, assim, que todos os profissionais, né, assim, deveriam ir, porque quando a gente chega lá, não é diferente de ver do computador, né, de assistir, de ver, né, de entrar no Tocar, né? site. Tem a parte Isso, eu de acho que sentir as texturas, né? Do toque. é muito rico, sabe? Esse sensorial que a gente chega lá, a gente toca, a gente sente, a gente vê o acabamento. Então, assim, para mim tem sido muito interessante. Também tem a parte lá da iluminação, né? Do house decor, para a gente que é arquiteto, a gente também... eu acho que assim, os metais, tudo isso aí a gente consegue ver as inovações. Isso foi uma grande sacada, né? Unir as duas feiras para vocês profissionais, porque ao mesmo tempo que você está visitando ali a parte de revestimentos, né, de cerâmicas, você tem a parte decorativa também que tem muito a ver com vocês, né, no projeto ali. Isso, a arquitetura é a união de tudo isso, né? A arquitetura é a gente pegar todos esses materiais que estão disponíveis e criar um ambiente harmonizado em cima disso, dessas soluções que eles trazem. E a Expo Revestir também, ela tem uma parte voltada para o profissional, né? Algumas salas, conversas, rodas de palestras, né? Como você vê que isso agrega também no seu conhecimento lá quando você está participando do evento? Com certeza. Geralmente são profissionais que a gente admira, né? Que está aí na caminhada há mais tempo que a gente. Então, às vezes, ali a marca já apresenta o produto mais a fundo para ele. Então, quando a gente senta para ouvi-los, a gente já consegue ter um melhor entendimento da proposta da marca. Eu acho muito rico. E outra coisa também que a gente consegue, né, além de tocar, trazer amostras, porque na hora de apresentar o projeto para o cliente, né, antes de chegar até vocês na loja, a gente precisa mostrar as opções. Então, quando a gente traz essas amostras, a gente tem ali, ele consegue tocar, ver, sentir, e aí a gente já, né, coloca no projeto. Então, assim, fica uma coisa muito bacana. Facilita muito a visualização do cliente, né? Sim. De como vai ficar o revestimento, aquele produto ali aplicado. Sim, com certeza. Bacana. Todo ano, então, a gente observa lançamentos, né, das marcas na feira, e é a oportunidade a nível nacional das fábricas, né, e das marcas exporem seus melhores produtos e tendências. Camila, quando a gente fala de Bianco Grés, qual foi a sua visão das soluções que a Bianco trouxe esse ano na feira e como você vê isso aplicado na casa do cliente? Como você vê essa solução aplicada? Bom, a Bianco é uma grande parceira nossa, né? E boa parte dos nossos produtos é da Bianco, e eu acho muito legal a história dela, que cresceu junto com a gente também. Ela tem uma história muito parecida com a Granvilla, uma empresa admirável. Assim. Familiar também. Familiar também e tal. E antes de eu te responder, eu vou falar sobre o que a Poliana falou sobre a neuroarquitetura, porque você falou assim, a gente não vai abordar muito esse assunto aqui, só que acho super interessante depois você falar com a gente pra gente aqui, porque todas as fábricas, todos os lançamentos falaram de sensações. Sim. Todos.
Todos os lançamentos trouxeram assim. Inclusive a Bianco, né? Falou muito sobre isso. A Bianca Ogres, ela falou muito dessa conexão com a natureza, né? Falando das texturas, do hiperrealismo, que é o que você disse também sobre trazer mesmo essa característica, não só a cara, né? Porque a cara é aquela impressão da peça, mas essa característica das pedras, que é a textura, né? Eles trouxeram uma textura nova, incrível, que é a Velvet, que você até falou ali, falou, já estou especificando um com textura Velvet. O que é a Velvet, Camila? Conta pra gente. Então, a textura Velvet, ela é um acetinado. Hoje, vamos falar assim, tem nomenclaturas diferentes do que tinha antes. Então, a gente tem o produto polido, que é aquele polidão espelhado, que todo mundo conhece. A gente tinha o acetinado e o hard, que vai ser um externo. Hoje, a fábrica, as fábricas colocaram, você tem o polido, você tem o acetinado, você tem a textura natural e você tem essa textura Velvet, falando da Bianca Ogres. Então, essas texturas, qual que é a diferença entre elas? O polido é esse espelhadão. O velvet, ele está entre o acetinado e o polido. Então, ele é para aquela pessoa que às vezes não quer nem um polido, mas que gosta de um brilho, mas também não quer um 100% acetinado. Ele tem uma textura veludada, sedosa. Tem que pegar para ver. Mas ele realmente tem essa textura. É um veludo mesmo. É um veludo. E ele veio com coeficiente de atrito, é muito técnico isso, né? Mas ele veio com um coeficiente de atrito que pode ser colocado esse produto, que tem essa textura veludada, em áreas molhadas, porque o polido ele não é indicado. Isso é meio técnico. Isso é uma coisa que o cliente, né, ele quer muito polido na área molhada, né? A gente vê muito isso em banheiro. Mas até não é tão recomendado como você disse. Então, esse Velvet, ele entra para meio que colocar ele é um meio termo entre... Ele é uma textura nova e ele é um meio termo. Ele não tem espelho, mas ele tem uma textura agradável. Porque algumas pessoas não gostam muito do acetinado. Justamente falar, o acetinado, eu acho que ele vai agarrar sujeira. E é uma questão de sensação. Vai para além disso, não é? Eu sinto que as pessoas, quando elas sentem o produto... Isso com a gente, né? Você fala, nossa, que gostoso esse produto e tudo. Então, o Velvet, ele é essa textura nova, aveludada e com a tecnologia seguinte, de uma impressão hiperrealista, que também é uma característica que a Bianca Ogres trouxe. Interessante falar. Esse Velvet, como é que ele é produzido? Ele é feito a esmaltação, depois feito o polimento, né, vitrificação e o polimento. Depois que ele virou aquele espelhadão, ele tem aquele espelho, eles vêm com uma lixa para fazer o velvet, para ele ficar com essa textura de aveludado. Interessante que a Camila falou do toque. Ele, quando você anda descalço nele, é como se você estivesse pisando num carpete. Nossa, que delícia. Imagina, né? Isso num quarto, né? Ele tem uma textura bem aveludada. Assim, ele é muito agradável muito legal. ao toque. E aqui, a Vila Gres também tem esse produto, só que o dela chama Soft. Mas ela também tem, em alguns produtos, ela tem essa textura também, que é uma tecnologia nova. Muito interessante. Eu acho que, assim, né, é uma grande revolução, essa textura que está entre o meio termo para nós arquitetos. Estava comentando com eles ali a questão da iluminação. Hoje em dia, a gente, né, faz o conjunto todo dos revestimentos, iluminação, metal. Então, quando a gente coloca esse revestimento, né, o polido, quando a gente joga uma iluminação nele, ele estoura a luz, ele reflete, ele entorta, sabe? Então, assim, o polido é lindo, mas, de repente, com o tipo de iluminação que você quer usar, não vai casar muito bem. Então, assim, o acetinado é uma coisa mais conservadora, né? Não é todo mundo que gosta, porque o polido tem aquele glamour, né? Então, assim, vai muito de gosto pessoal, mas eu acho que o Velvet vai trazer isso. Ele vai trazer um pouco do glamour do polido, porém, quando você jogar a iluminação, você não vai ter aquela coisa distorcida, né? Que a gente trabalha muito com fita de LED, aquela coisa linear, assim. Então, na hora que ele rebate a luz, ele também tem uma sutileza. Então, assim, tanto no toque quanto no olhar, né, na composição com os outros elementos, eu acho que ele traz essa sutileza. Ele traz essa uma inovação, né? Uma revolução quando você pensa, então, a construção dos projetos, né? Que
pensando nessa parte da iluminação também, é uma coisa que às vezes as pessoas não têm esse olhar, né? E quer o polido de qualquer forma, porque é bonito, mas quando faz a instalação, aí botou uma luz errada. E isso é muito de encontro à necessidade do profissional, que na loja mesmo, sempre a especificação é do acetinado. Então, agora a gente tem até essa Velvet veio para socorrer, né? Assim, porque agrada a textura, vai agradar muito o cliente. Já está, né? A gente já está, acho que, chegando para a gente na loja. Então, assim, rapidamente a gente já vai conseguir mudar aí. É um conceito novo, né?